Bom dia, meu nome é Rodrigo e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre história. Eu acho que é muito difícil você encontrar por aí, principalmente eu acho que aqui na plateia é muito difícil que alguém não goste de história e não ache história uma matéria interessante. Até porque o ser humano ele é um animal histórico. A gente só chegou até aqui por causa de história, a gente só vai prosperar por causa da história. A gente aprende com os nossos erros e acertos do passado, adaptando os nossos acertos, corrigindo os nossos erros, e desse modo a gente consegue prosperar. Só que, infelizmente, dentro da história, é uma história boa. E, infelizmente, de novo, eu tô aqui para falar de algumas histórias um tanto quanto tristes, né? Vocês já devem ter escutado alguma vez na vida de vocês a frase, a história é escrita pelos vencedores. Eu acho, pessoalmente, que essa frase deveria ser adaptada para a história escrita e manipulada pelos vencedores. Porque aquele que tem mais poder, aquele que tem uma predisposição maior a conseguir consumir a cultura do outro, é aquele que vai conseguir moldar a história a partir de lá. E hoje eu vou falar um pouco sobre todas as culturas, algumas culturas que ao longo do tempo foram suprimidas por alguma outra cultura e crença maior, para que elas se tornem ínfimas hoje em dia. Vou pegar alguns exemplos um pouco mais do passado, até chegar em alguns exemplos um pouco mais recentes e um tão recente que chega a ser inacreditável. Passando lá pela época da Inquisição, que foi de fato interessante. Muita gente morreu nessa época, de forma injusta, claro. E eu quero destacar uma figura muito importante daquela época, que era Tomás de Torquemada. Esse excelentíssimo cidadão espanhol foi conhecido como um dos maiores, se não o maior padre inquisitor que já existiu. Devia ser uma pessoa muito legal de você conviver, assim, de você viver no mesmo bairro. O nome dele causava medo às pessoas, porque ele já ordenou a caça de diversos grupos, no passado, grupos que ele considerava como hereges, ou seja, se você é homossexual, se você é ateu, se você é judeu, ou se você é uma bruxa, você vai ser morto a mando desse homem aqui. Devo deixar claro que o que eram as bruxas na época da Inquisição? Qualquer mulher que estudasse medicina, qualquer mulher que não frequentasse a igreja, ou qualquer mulher que despertasse o desejo em um padre. Porque assim, se um padre visse passando na rua uma mulher muito bonita e ele se sentisse atraído por ela, o primeiro pensamento que vinha na cabeça dele é que essa mulher estava enfeitiçando esse padre. Porque eles, obviamente, eram figuras que estavam acima de qualquer pessoa naquela época. Então não tinha como uma mulher despertar desejos em um padre, a não ser que ela estivesse enfeitiçando ele. É isso. Ia para a fogueira. Pegando um exemplo um pouco mais além, a gente chega na época da colonização. Padres jesuítas, destacando José de Anchieta, que era um deles. O que eram os jesuítas? Na época da colonização aqui no Brasil, vinha um certo grupo de padres para cá, com uma missão. Eles queriam catequizar os índios. Por quê? Porque embora os índios já tivessem a própria cultura, já tivessem a própria crença, já tivessem os próprios costumes, eles infelizmente não conheciam Deus e não conheciam Jesus. Então esses padres vieram para cá para ensinar eles, né? Eles construíram as pequenas capelas, as pequenas igrejas, traziam um grupo de índios lá para dentro, colocavam nas mãos deles uma coisa que não eram terços, eram algemas, e diziam: aqui vocês vão aprender sobre Deus e eu vou aprender sobre Jesus. Se vocês não quiserem, tudo bem. A gente vai queimar a aldeia de vocês, a gente vai matar a família de vocês, e a gente vai colocar você num barco, levar você para outro continente para ser vendido, você nunca mais vai ver sua casa e vai trabalhar até o último dia da sua vida. José de Anchieta era um dos padres que descrevia os índios como animais irracionais que precisavam ser salvos. E como eles iam ser salvos? Sendo catequizados. Foi um apagamento cultural absurdo que aconteceu aqui no Brasil nessa época. Muitos índios foram mortos. Avançando um pouco mais no tempo, para algo um tanto quanto recente, um pouco menos de 100 anos atrás, nós temos a Segunda Guerra Mundial com o apropriamento da suástica por parte de Adolf Hitler. Vocês devem conhecer esse homem aqui nessa foto, e vocês devem conhecer esse símbolo nessa imagem de Buda. A suástica, há 5.000 anos atrás, e de lá até aqui, simbolizava prosperidade, paz e esperança.
Hitler olha para esse símbolo depois de ler um artigo e pensa, esse símbolo representa o nascimento da raça ariana. Vou colocar ele na bandeira do meu partido e na bandeira do meu país. Desde então, esses 5.000 anos de história que a suástica tem, não valeram mais nada. Hoje em dia, a suástica representa genocídio, representa um governo eugenista, racista e antissemita. Excelentíssimo apagamento cultural, muito bom, meus parabéns. Avançando um pouco na história, a gente tem, eu dei aqui alguns exemplos um pouco mais antigos, de muito tempo atrás, e esse aqui que é o mais recente, que também fez um estrago absurdo. E vamos falar de uma coisa um pouco mais sutil, que aconteceu entre 4 e 3 anos atrás. O governo federal e o quadro de orixás, não sei se vocês souberam desse caso. No Palácio do Planalto a gente tinha um painel que se chamava Orixás. Ele estava presente ali durante diversos governos, diversos presidentes passaram por esse quadro. Ele nunca foi retirado. Acredito que desde o governo de FHC que esse quadro está lá e nenhum presidente da República se atreveu a tocar nele. Pois bem, chegamos no ano 2019, quando a primeira-dama ordena a retirada desse quadro, e algum tempo depois, um outro painel é colocado, esse da esquerda, que se chama Deus, Pátria, Família e Liberdade. Gente, isso aqui é um claro ataque a todo tipo de religiões afro-brasileiras, né? Outro apagamento cultural que, embora seja mais sutil do que os outros, que foram muito mais extremos, ainda existe. Onde eu quero chegar com tudo isso? Que esse método imperialista europeu de você querer suprimir a cultura do outro só pela sua ser melhor ou pela sua parecer ser a correta, não devia acontecer. Mas ele acontece até hoje e vai continuar acontecendo, a não ser que isso seja mudado pela raiz do problema, extinguindo todo esse método. A partir do momento que você entende as crenças e a cultura do próximo e que você consegue ter uma visão um pouco mais ampla, que faça com que você entenda que você não é melhor que ninguém é melhor que você também, todos somos iguais no quesito cultura, que a gente pode realmente prosperar como espécie. Dito isso, tenha um ótimo dia e muito obrigado.